O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. 7h47, Mário Flávio já está aqui na bancada do Jornal da Cidade para a gente falar de política e para a gente falar, claro, dessa votação que vai acontecer na Câmara de Vereadores de Caruaru sobre o PCC da Educação, já que a categoria decidiu oficialmente entrar em greve. Bom dia para você, Mário. Mário Flávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Bel, Vinícius, nosso ouvinte está aqui que também acompanha a gente. Pois é, a gente acompanhava há pouco, né, uma entrevista aí com o pessoal do Sindupron e segue a reclamação, a greve foi deflagrada, né, de acordo com o Almani, né, 80% da Assembleia aderiu, agora a gente não sabe se a adesão na sala de aula também é essa, né, ainda é informação muito solta no que diz respeito à adesão da categoria. Né, mas pelo o que me foi informado ontem, Rodrigo, o PC vai ser votado hoje na Câmara Municipal. Tem uma reunião hoje lá na Câmara das comissões, né, a comissão não só a de educação, mas a de finanças e a comissão de leis. E aí essas comissões elas se juntam e elas emitem um parecer, né, mostrando que o projeto é constitucional ou não. A partir de então, o presidente da Câmara, ele pauta a entrada do projeto na casa e o projeto vai ser votado nas chamadas duas discussões, né? Tem a primeira votação, depois tem a segunda. Com a base, né, que o prefeito Rodrigo tem hoje na Câmara Municipal, que é uma base que você praticamente não sabe quem é a oposição na Câmara. Hoje você pode-se dizer que a Câmara tem 23 vereadores que são praticamente todos da base do governo, né, porque nem quem faz oposição a gente sabe quem é mais, né, porque, enfim, como eu já disse outra hora, né, todo mundo dá uma adesão muito grande ao Rodrigo Pinheiro, que nem Raquel Lira teve, né, ele conseguiu, por exemplo, ele levava perto dele Perpétua Dantas, o Cabo Cardoso, também, né, o próprio Fagner Fernandes. Então são vereadores que estavam numa posição ferrenha a Raquel, mas hoje eles meio que aderiram ao governo, não oficialmente, mas pelo menos pararam de criticar e por aí vai. Então a dúvida é qual vai ser o placar, né, da votação a favor do governo. E também se isso vai ser decidido já hoje, né? Não, mas tendo a primeira votação, dificilmente, em casos raríssimos, na segunda votação há uma mudança de voto. Então a primeira votação, ela praticamente ratifica o projeto. Na segunda é só para confirmar mesmo. A segunda votação ela já deve acontecer hoje. Então hoje mesmo o projeto sai aprovado da Câmara Municipal, né? Então essa primeira votação ela deve ser hoje às 3h30, 4 horas, né? Após toda a movimentação na Câmara. E depois tem a segunda votação que ratifica, que aprova o projeto, né? E o governo já tem uma alegação para defender, né, junto à população em geral e não só a classe dos professores, né, que é que se o projeto não for aprovado, o projeto que vai continuar valendo é o PCC de 2013, que foi o que foi aprovado naquela polêmica danada que até hoje rende muita confusão. Lembrando que naquela época, em 2013, né, eu acompanhei muito de perto aquele PCC, a votação dele, Rodrigo, ele foi aprovado e o desenrolar daquele PCC, que é o que está hoje em vigor, né, ele gerou uma greve de 82 dias, foi a terceira maior greve do Brasil, aqui da classe, até que os professores meio que cansaram, a verdade é essa, de tanta movimentação e resolveram seguir a vida trabalhando. Mas a adesão hoje, ela tem um público diferente. Naquela época era o Sismuc e um pessoal de uma associação que foi criada aqui, depois a associação acabou não vingando. Já o pessoal do Sindupron, né, que hoje ganhou na justiça o direito de representar os professores, e o Sismuc não pode falar em nome dos professores, né, porque ficou um sindicato mais abrangente, mas o fato é que não vai deixar de ser uma votação desgastante para
os vereadores, porque pelo que o sindicalista disse mais cedo aqui no Jornal da Cidade, no bloco anterior, né, que eles vão bolar estratégias para não parar de divulgar. Eu lembro que uma coisa que ficou muito pesada na época da aprovação do PCC há 10 anos foi os vereadores sendo taxados de inimigo da educação. E artes eram criadas, naquela época a gente não tinha um Instagram ainda tão forte como é hoje, era o Facebook, e os grupos de WhatsApp ainda, né, também não tem tanta força, mas as fotos, né, que eram feitas, as artes que eram feitas com o rosto dos vereadores, fulano é inimigo da educação, isso acabou dando um prejuízo gigantesco aí, né, na imagem dos vereadores, e acabou com poucos sendo reeleitos depois. Então alguns vereadores têm receio, né, agora é que trabalhar a comunicação, né? O governo alega que esse projeto é melhor para a maioria, e que só uma minoria está reclamando. O sindicato diz o contrário. Então vamos ver quem é que vai convencer na guerra da comunicação, porque hoje é uma guerra. Lembrando que hoje a comunicação, aliás, é uma guerra, e quem comunica melhor é que vence essa guerra, né? Não precisa você estar, não necessariamente fazendo manifestação, queimando pneu no meio da rua. O que chama mais atenção hoje é como você mobiliza a rede social, que é muito forte, porque, Rodrigo, nas pesquisas recentes, inclusive até uma que a gente fez aqui na Rádio Cidade, né, uma pesquisa interna nossa, mostra que é muito... Os veículos de comunicação tradicionais têm muito peso, não é, na questão da informação, mas também as redes sociais, elas pesam muito, que muita gente se informa pelo que chega nos grupos de WhatsApp e também, né, pelas redes sociais. Então, não só o governo tem que ter preocupação com essa votação, porque essa votação ela acaba, se acontecer hoje, ela passa, mas o governo não sai tão arranhado, digamos assim, né, o prefeito. Porque vem aí aniversário de Caruaru, vem São João, o pessoal meio que dá uma arrefecida aí, né, nessa história. Agora, o problema para os vereadores é que vai ficar a marca, né, principalmente para eles que vão para uma reeleição. A gente sabe que eleição de Câmara de Vereadores, a tendência de renovação a cada eleição é muito grande. Então, tem que ter cuidado na hora de votar. Não dá para ficar arrastando, né, esse assunto por muito tempo, porque isso tem uma tendência de gerar cada vez mais desgaste, né, na imagem. Então, para você gerir essa situação, fica bem mais difícil, né, tentar apaziguar a situação. Até porque também não são todos que têm uma assessoria de imprensa assim eficaz e de marketing, né? Uhum. Muitos apostam apenas na divulgação deles mesmos, nas redes, então acaba não chegando uma informação a todo mundo. Mas eles vão ter que trabalhar bem essa comunicação, porque o ano que vem é de eleição, e problema com o professor não é uma coisa muito boa, né? Porque o professor influencia muito. São alunos e pais que têm uma relação direta com eles, e você ser taxado, né, de uma pessoa que é contra a educação não é uma coisa muito boa, né, porque acaba na hora da votação o eleitor ele diferenciando, ele acaba votando de um jeito para o executivo, né, no caso para prefeito, e de outra maneira para o legislativo, e lembrando que toda família, toda pessoa conhece alguém próximo que vai se candidatar a vereador. Às vezes a pessoa quer disputar, mas quando chega aí do nada aparece um primo, um tio, ou aquela pessoa que conseguiu um emprego e por aí vai. É uma eleição dificílima, e eu acho que a do ano que vem vai ser dificílima também para muita gente que está lá disputando, que vai disputar a reeleição, né? Porque alguns vereadores que perderam vão tentar voltar à Câmara, outras pessoas novas que estão aí querendo, com o trabalho também estão querendo ascender ao cargo de vereador. Então vai ser uma votação que está tirando o sono dos vereadores, que mesmo alguns convencidos de que o PCC que vai ser votado é melhor do que esse que aí está, né, mas do discurso do Sindrupon acaba sendo muito forte, e aí existe uma preocupação sim, não só na questão de como isso vai repercutir junto ao eleitorado, principalmente por causa dessa eleição do ano que vem, né, e para não deixar a imagem arranhada junto à população, né, porque é difícil quando vocês olham, o PCC é bom, mas aí o sindicato diz que o PCC não é bom, ou ele é bom em parte, essa parte poderia melhorar. Então tem que ser uma comunicação muito alinhada da prefeitura com a Câmara Municipal, para que essa informação chegue com uma mensagem só, digamos assim. E deixar muito bem claro, né, os prós e os contras, né, para que a população possa entender e a categoria também possa negociar de alguma forma, que não venha a prejudicar, né? Isso mesmo, né? Tem que ser uma comunicação uniforme,
Porque se a prefeitura comunica de um jeito e os vereadores de outro, acaba gerando mais dúvida ainda na cabeça do povo. Então tem que ser algo muito bem alinhado entre o legislativo e o executivo e a comunicação principalmente, né? Porque vai haver uma pressão social grande em cima dos vereadores aqui após essa votação. Principalmente que o prefeito tem a maioria na base, tem a maioria da dele, né? E pelo que eu apurei, esse projeto tem dificuldade para passar, não. Ele passa com ampla maioria. Tá certo, então, Mário. Ao longo da nossa programação, a gente vai acompanhando, né, como é que fica a situação e analisando mais esse caso. 10 horas, inclusive, nossa equipe estará lá no momento de política, né, para entrar ao vivo e para que a gente possa, né, trazer aí essas reuniões que acontecerão hoje pela manhã da Câmara e a votação mais tarde. Tá certo, então. Obrigado, Mário, pelas informações. Valeu. Amanhã você está de volta. Se Deus quiser. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café.